Bom dia! E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Eu quero compartilhar hoje aqui em Êxodo 14, no versículo 13. Eu quero compartilhar com você essa palavra para fortalecer você, te alegrar, te animar, te dar esperança. As coisas podem parecer que está difícil, mas Deus tem um caminho e Ele vai abrir esse caminho para você e para mim. Basta tão somente nós crermos. Você crê nisso? Então vamos lá. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Receba essa palavra, mas eu quero falar agora de um versículo aqui, versículo 1 e versículo 2 de Êxodo 14, que nos fala assim: olha como que Deus trabalha. Aqui nós vemos que o povo, eles estavam como? Um beco sem saída. Mas quem levou ele para esse beco sem saída foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus queria glorificar o nome dele. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Mas é para que o nome dele venha a ser glorificado na minha vida e na tua vida. Olha o que fala aqui, ó. Êxodo 14, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 2, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdom e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Depois eu leio o 3. Veja bem, Pi-Airote significa beco sem saída. Pi-Airote significa isso, beco sem saída. E Migdom, torre ou cidade fortificada. Quem é a tua torre forte? Não é o Senhor? Torre forte ou cidade fortificada. A palavra Migdom significa isso no hebraico. E Baal-Zefon, deus dos cananeus e fenícios, senhor do norte. Então veja bem, o povo de Israel estava indo pelo deserto e Faraó atrás com seu exército. Deus manda eles parar, voltar, conforme nós acabamos de ler, que voltem e que acampem diante de Pi-Airote. Eles ali, Moisés, eles não entenderam nada, mas Moisés ficou ali ligado e falou, porque ele era um bom líder, e o povo obedeceu. O negócio é nós obedecermos aquilo que Deus manda, porque se Deus fala, ele garante, entendeu? Então, vamos lá. Então, ali o povo acampou e ficou. Mas estavam como? Apavorados, porque de um lado, Migdom, torre forte, cidade fortificada. Do outro lado, Baal-Zefon, que era o senhor do norte, significa isso, o Deus dos cananeus e dos fenícios. Não, e na frente o mar vermelho. Veja bem que situação difícil. Na frente o mar vermelho estava lá. E Faraó atrás com seu exército. Mas Deus estava no controle. Então, entenda, isso é para mim e para você, essa palavra falou muito comigo hoje. Deus está no controle, ele não perdeu o controle da minha e da tua vida, ele está no controle. Entendeu? A gente olha para um lado, não vejo saída, a gente olha para o outro, a gente não tem saída, atrás vem o inimigo perseguindo e na frente a gente não vê saída. Mas o que é que Deus fala aqui para Moisés? Que era para o povo parar e ficar quieto e ver o livramento do Senhor, porque Deus estava trabalhando. Nós lemos aqui no versículo 3 do capítulo 14, que fala assim, então Faraó dirá
dos filhos, dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Isso Deus falando que o faraó ia falar isso. E eu, olha aqui Deus falando, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Assim o povo fez, acampou, obedeceu a voz de Deus, aquilo que Deus orientou a Moisés. E o povo prevaleceu. Nós sabemos a história, que Deus enviou um vento oriental e o mar se dividiu e o povo atravessou o mar. E quando o povo já atravessou, Faraó começou a perseguir. E o que aconteceu? Quando o povo chegou do outro lado, o mar voltou e tomou a todos que estavam perseguindo o povo de Israel. E nós tivemos uma reportagem esse ano que descobriram no Mar Vermelho ferros, rodas de carroças. Então, creia. Por mais que a tua situação esteja difícil, esse Mar Vermelho ele vai se abrir. Por mais que a situação esteja crítica, não desanime, não perca a sua fé. Porque o teu Deus, ele é a torre forte. O nosso Deus, ele é a cidade fortificada. O nosso Deus tem nas mãos todo o poder. Não há ninguém como o Senhor, não há Deus como o nosso Deus. E nós vemos aqui que o povo atravessou o Mar Vermelho e cantou do outro lado o hino da vitória. E não será diferente com você e nem comigo. Então, o propósito é nós não desanimarmos, é nós mantermos o foco. Continue conectado com o Senhor. Fique atento às orientações de Deus, porque o Senhor está no controle da tua vida e da minha vida. Não perca a sua fé. Saiba que o Senhor, muitas das vezes, cria uma situação, conforme esse povo aqui de Israel, esse povo que estava no deserto. Eles foram parar em Piairote, que significa beco sem saída. Porém, tudo o que aconteceu foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, creia que a dificuldade que você está passando hoje, esse problema difícil que você está passando hoje, onde você não vê solução, onde tem te levado a chorar, onde tem te levado muitas das vezes a perder a fé, a ficar sem esperança, creia, saiba que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não saia da sua posição. Não saia da posição de serva e de servo de Deus. Continue olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Aqui eu encerro essa palavra. Que essa palavra fale profundamente no seu coração. Leia depois Êxodo capítulo 14. E que Deus continue falando com você no decorrer desse dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.